Hoje tem microfone, tem? Opa. Quem começa? Eu posso começar aqui. Rodrigo, só não quero quebrar protocolo. Tem alguma coisa sobre o Neymar que possa ser dito? Qual é a posição o doutor Lasmar vai falar, só para não... Eu posso ver com o doutor, se ele vem aqui, mas tem a coletiva do Uruguai. Tá. O Neymar fica em São Paulo, fica em São Paulo. O Lasmar também, e amanhã faz antes. Tá, o voo sai hoje. Nada vai ser feito aqui. Perfeito. Tá, pelo menos já temos esse esclarecimento. Agora sim, vamos começar a entrevista com o Fernando Diniz. Fernando, claro que a primeira pergunta ela é aquela da análise do jogo, é a chance que o técnico tem para explicar o que aconteceu, quando é sucesso e quando não é, e quando é o insucesso. Mas dentro dessa análise eu queria um ponto a ser tocado. O Brasil não carece, e aí eu digo grupo ou no jogo de hoje, de articulação no meio-campo. Hoje, quando o Neymar saiu, você até lançou mão do Richarlison no lugar do Neymar. Não ficou faltando articulação ali no meio-campo e aí o jogo acabou comprometido também? Primeiramente, boa noite. A gente tem uma certa tendência a fazer análises mais simples para problemas mais complexos. Se tivesse razão no que você está falando, com o Neymar a gente teria tido muita profundidade, muita chance criada, e não foi o que aconteceu. No segundo tempo, a gente foi até levemente melhor do que foi o primeiro tempo. O time como um todo, hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir, e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E repito, no segundo tempo teve até um pouquinho mais de articulação, a gente conseguiu chegar pelos lados, a gente nem conseguiu finalizar no primeiro tempo. Então o time não teve bem na parte de criação. O time do Uruguai também pouco criou, foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no gol no primeiro tempo e a gente não deu nenhum. No segundo tempo, acho que eles deram 4 e a gente deu 3. E tomamos 2 gols de falhas que a gente não pode cometer. 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Então, essa é a análise do jogo. Não foi um bom jogo do Brasil. E o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro. Oi, Diniz, aqui na sua frente, Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente sabe que seu contrato com a CBF, a princípio, é de 1 ano. Em tese, isso engloba um período que eu acredito de 8 jogos, né? Data FIFA próxima de novembro e a data FIFA de março, com os amistosos lá na Europa. Dentro desse diagnóstico, o quanto você acha que você vai conseguir implementar as suas ideias de futebol com a seleção brasileira e o quanto também você está sendo maleável? Eu gostaria de entender isso. O quanto você está sendo maleável para implementar as suas ideias e o quanto você acha que é possível, num curto período de tempo, que a gente ainda tem uma incerteza de qual será o futuro da seleção num trabalho que a gente sabe que muitas vezes exige tempo, apesar de você sempre dizer, né, que a gente tem a melhor matéria-prima à disposição. De fato, tem a melhor matéria-prima à disposição. Eu acho que teve as ideias, hoje elas não é que as ideias não aconteceram, a gente não teve a agressividade necessária no primeiro tempo. A gente teve um domínio Uruguai, ele tentou marcar num bloco médio-alto e tirar a nossa posse. A gente teve uma posse, teve o controle do jogo, que era uma coisa importante. A gente estava controlando o Uruguai, mas sem ter profundidade. A gente faltou arriscar mais, ser mais incisivo, ser mais agressivo, principalmente na primeira fase da construção com os zagueiros para empurrar o time do Uruguai mais para trás. E a gente teria tido mais sucesso. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho nisso. Mas as ideias, a marcação, enquanto a partir da marcação, ela foi boa. A marcação em linha alta, de linha média, a gente não ofereceu quase nada para o Uruguai, que também é um bom time. Então a gente tinha que saber ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência, variar um pouco mais o jogo curto e o jogo longo. Então essas coisas, essa sensibilidade, a gente vai adquirindo com o tempo e com o trabalho. E com as características dos jogos que vão acontecendo. O adversário hoje exigia mais da gente do que a gente produziu. Mas eu não acho que as ideias não estão sendo
implementadas, elas vão crescendo com o tempo. E nenhum trabalho que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Ele vai subindo assim e vai até o topo. Esses são momentos importantes para a gente aprender e melhorar. Para a próxima ocasião que a gente tiver, a gente ter um time mais acertado e num outro jogo que a gente encarar com condições semelhantes, a gente saiba melhor o que fazer. Então não tem impacto o fato do contrato de um ano com a maneira como você vai implementando as suas ideias, não está interferindo. Não, absolutamente. Não tem nada a ver. Se fosse para fazer alguma coisa desse tipo, eu nem teria aceitado o cargo. Não tem absolutamente nada a ver. Eu estou tentando, os jogadores treinaram muito melhor do que conseguiram jogar hoje. Mas é uma coisa natural que acontece, e repito, quando acontece um jogo como o de hoje, que teve uma falha grande na criação, o principal responsável é o treinador, não é ficar culpando o A ou B, que faltou articulação. Faltou a gente, daquilo que a gente treinou, que a gente tinha como ideia, ter mais agressividade, mais criatividade para poder fazer um jogo melhor do que foi feito. Ô, Fernando, boa noite aqui, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Aqui. Fala, Eric. Tudo bem? Ô, Fernando, é lógico que a médio e longo prazos, essa derrota acaba sendo diluída, é uma competição muito longa, enfim, certamente não vai afetar na classificação do Brasil para a Copa do Mundo. Mas a curto prazo, ela tem algum tipo de impacto que mereça uma atenção especial sua? O impacto que ela tem é o que já está provocando desde já. Eu sou uma pessoa que vivo o futebol 24 horas por dia e vou estudar o jogo com profundidade para a gente melhorar, e tem coisas que são mais fáceis da gente enxergar, que eu já vi durante o próprio jogo, e outras coisas que a gente vai analisar, a gente vai fazer. Não tem nada assim que achar que tem uma coisa assim extremamente negativa, agressiva. Isso faz parte do processo, é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Fizemos uma partida ruim, mas é assim que a gente melhora, e nessas horas acredito que os bons times e as boas pessoas acabam melhorando mais quando a gente está um pouquinho na descida. Então a gente desceu hoje, obviamente, mas a gente tem que saber sofrer e saber melhorar nesses momentos. Diniz, boa noite. Aqui na tua frente. Aqui. Marcel Júnior, sou da Rádio Hits Recife. Eu queria o seguinte, saber de você. Há muito tempo eu não vi um Brasil tão inofensivo, tão sem agredir, né? O jogo muito na horizontal, sem verticalizar. A nossa seleção tem uma história de perder, ganhar, mas ofendendo, jogando. Você acha possível realmente implementar seus esquemas e sistema de jogo, recebendo o jogador dessa forma 3 dias antes dos jogos? No Fluminense é diferente, você está lá, acho que 2 anos, não sei, mas por aí, treinando todo dia com os mesmos jogadores. Numa seleção que recebe o jogador 3 dias antes de um jogo, é possível implementar um sistema de jogo que você gosta de fazer o time jogar? Não, eu acredito que é possível, os jogadores estão abertos a isso. O que aconteceu hoje, para mim, é uma chance, uma oportunidade bastante rica da gente aprender com o que aconteceu. Isso já aconteceu com os times que eu estou trabalhando, o próprio Fluminense, um jogo contra o São Paulo no Morumbi, aconteceu coisa semelhante, não é uma coisa que não vai acontecer nos times que eu estou há mais tempo. E hoje o jogo teve uma característica diferente. O Uruguai também jogando em casa, dificilmente ele vai passar uma partida que ele vai fazer 5 finalizações. Acho que eles finalizaram 5 e a gente 4, coisa parecida. Então foi um jogo muito estudado e a gente tinha que ter tido mais agressividade. Eu concordo com você. O time, não retiro nada da tua análise, que a gente teria que ser mais contundente, mais agressivo. E a gente vai procurar corrigir para as próximas partidas. O Panorama abraça, triste pelo insucesso, mas na certeza de que é nas derrotas que se encontra o caminho para as grandes vitórias. No jogo de hoje, pelo insucesso que tivemos numericamente, pela um time passivo, um time, como disse há pouco o Marcel, sem agressividade nenhuma, quais as lições que o senhor tira na análise do comportamento, não individual, mas do grupo? O que foi pior? A defesa, o meio de campo ou a peça ofensiva que pouco chutou de novo? Não dá para departamentalizar assim a análise do jogo. Acho que a gente foi, como um todo, a gente faltou. A marcação, na maior parte do tempo, teve bem, então foi todo mundo que conseguiu marcar bem. E na parte de construção, num jogo como hoje, pedia uma construção coletiva mais eficiente. Não dá para falar que foi o ataque que não funcionou, o meio que não funcionou. O time, a estrutura do time não funcionou como um todo. Diniz,
Júlio César, do Portal Agora do Paraná. A gente ainda está no calor do jogo, mas o que já dá para projetar para novembro? O Brasil tem a Colômbia, num lugar úmido, que é Barranquilha, e depois tem o Superclássico contra a Argentina no Maracanã. O que o torcedor pode imaginar que vem de mudança? Do que você acha que tem que mudar nesse período para esses 2 próximos confrontos? O que a gente espera em relação ao jogo de hoje, até um pouco em relação, se fosse falar do jogo que passou, a gente aproveitar melhor as chances que a gente criou, foram jogos muito diferentes. No jogo de hoje faltou agressividade, mas eu não acho que é uma coisa que faltou agressividade no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto jogo. Foram partidas muito diferentes que a gente fez até hoje, aqui na seleção, os 4 jogos. No jogo de hoje, a gente vai procurar corrigir a falta de agressividade que a gente teve. A gente foi um time, de fato, que circulou a bola de uma maneira muito inocente no jogo. Então, obviamente que tem assim, a falta de tempo, a gente precisa enfrentar os adversários, reconhecer os adversários e ir melhorando o time. Então não tem mágica, a gente precisa de tempo. Assim, o tempo é curto, mas o tempo que a gente tiver, a gente vai procurar trabalhar e eu tenho confiança que a gente vai apresentar um futebol melhor na próxima convocação. Obrigado, Diniz. Um grande abraço. Daqui a pouco. Ó. Vai.